No vídeo de hoje vamos ver as 10 ações mais baratas na Bolsa de Valores com grande potencial de valorização, de crescimento, sendo que a primeira tem potencial de crescimento de triplicar a cotação, ou seja, um crescimento acima de 200%. E eu recomendo que você pegue já um papel e uma caneta, porque você vai aprender a fórmula do Benjamin Graham, que você pode usar nos seus investimentos e eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E para você entender melhor de uma vez por todas e não esquecer mais dessa fórmula, eu vou resumir para você quem era o Graham, para você saber de onde vem essa fórmula e se realmente vale a pena usar nas suas análises. E dá uma olhada aqui na minha tela para você saber o que eu fiz. Eu vim aqui no site do Investidor 10, você encontra isso aqui também. Eu vim aqui em ações, clico aqui em Graham, mais baratas, as ações mais baratas, e aqui a gente vai ter uma lista bem grande, bem extensa, das empresas mais baratas com maior potencial de crescimento seguindo essa fórmula. E o que eu fiz aqui? Eu peguei as ações, eu excluí algumas que eu não gosto tanto, que eu acho que o setor delas não são tão interessantes, dei uma leve filtrada e coloquei em ordem da primeira que tem mais potencial de valorização para baixo. Bom, então já deixa o like aí se você já é um inscrito aqui do canal, porque você sabe que vem conteúdo de qualidade. E se você não é inscrito ainda, segura o like e depois, se você realmente curtir esse vídeo, aí sim você dá o seu like, que isso com certeza ajuda bastante aqui o canal. Bom, e eu já deixo um aviso aqui para os apressadinhos de plantão que não quiserem saber a história do Graham, não quiserem aprender como que se calcula isso, já clica lá pro final, avança esse vídeo, coloca vezes 2 na velocidade, que aí você vai ver a lista e tá tudo certo. Mas para você que quer aprender, o Benjamin Graham, ele é um dos nomes mais conhecidos no mundo dos investimentos. Além disso, ele é considerado o precursor da estratégia Buy and Hold, adotada pelo seu seguidor bilionário Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. E o Buy and Hold, para quem não sabe, basicamente é você comprar um ativo e não vendê-lo, comprar bons investimentos, analisando o seu valor, o valor intrínseco dessa ação, o valor intrínseco dessa empresa, e assim você comprar barato e manter para o resto da sua vida. Passando rapidamente pelo histórico do Graham, para você saber quem ele era. Ele nasceu em 1894, olha quanto tempo. Ele nasceu em Londres e muito cedo, logo aos 20 anos, ele se formou em economia na faculdade. O Graham teve diversas propostas para atuar como professor de disciplinas como matemática, inglês e filosofia, porém ele recusou todas elas para se aventurar na bolsa de valores em Wall Street. E lá ele começou como estagiário numa empresa de investimentos e em 6 anos, apenas 6 anos, ele se destacou e se tornou sócio dessa empresa. Depois, em 1926, ele saiu dessa empresa e ele fundou o seu próprio negócio com amigos, chamando essa empresa de Graham Newman. E veja que tudo foi desenrolando muito rápido. O Graham, ele tinha realmente potencial incrível desde a faculdade. Ele se formou muito cedo, aos 20 anos, é muito cedo, e desde lá ele se destacou em tudo que ele fez. Em 1949, o Graham ele publicou o seu livro mais conhecido, O Investidor Inteligente. E se você não conhece, dá uma olhadinha aqui, é esse livro aqui, ó, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Além disso, ele introduziu ao mundo dos investimentos 2 conceitos importantíssimos: o investimento em valor, o Value Investing, e a análise de risco. Se você não sabe ainda o que é Value Investing, pode ter certeza que você vai ouvir. Se você está começando agora, pode ter certeza que você vai estudar sobre isso. Afinal de contas, é muito importante para todo investidor. Segundo ele, segundo o Graham, a maior parte das pessoas envolvidas na área não entendia o funcionamento do mercado, já que buscavam ganhos a curto prazo, a quem ele chamava de especuladores. E veja que de lá para cá não mudou muita coisa. A maioria dos investidores continua e eu acredito que sempre continuará sendo formada por especuladores. Mas você que acompanha aqui esse canal não vai ser um deles, você vai ser um investidor de verdade. Por isso, se não é inscrito ainda, já se inscreve no canal para seguir junto com a gente nessa jornada dos investimentos. Vamos lá, Benjamin Graham ele ressalta a diferença entre valor e preço de uma ação. Preço é o que se paga pela ação, enquanto valor é o que você ganha com ela. Ou seja, as grandes oportunidades da bolsa são aquelas ações de empresas que possuem bons fundamentos e que estão sendo precificadas abaixo do seu valor, como eu sempre trago aqui para você, ações desse tipo. E aqui vão 2 grandes ensinamentos do Graham que você precisa saber. Primeiro, lucre com a volatilidade do mercado. O mercado muitas vezes ele é irracional e precifica errado boas ações, que inclusive é o que está acontecendo, a meu ver, é o que está acontecendo
acontecendo com a CEMIG. Por isso, para o Graham, uma das principais regras do investidor em valor deve ser não deixar as emoções influenciarem na compra, portanto você precisa ser frio e não se apegar a uma determinada ação. Em alguns momentos você pode precisar vender uma queridinha da sua carteira. E o segundo investimento, e esse daqui não pode de forma alguma ser desprezado, invista com uma boa margem de segurança. Também com relação à irracionalidade do mercado, em vários momentos temos várias ações com grandes descontos em seu valor intrínseco, ou seja, ações mais baratas do que realmente elas costumam ser. Veja que o Graham, ele frisa sempre essa questão do valor intrínseco de uma ação, e ele ficou mundialmente conhecido por conta da fórmula do Benjamin Graham, uma equação que, segundo ele, consegue informar o valor intrínseco, o valor justo de uma ação. E a fórmula é essa que está aí na minha tela: valor intrínseco igual a raiz quadrada de 22,5, já vou te explicar porquê desse 22,5, vezes LPA vezes VPA. Ou seja, para você fazer o cálculo, você pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é lucro por ação, vezes VPA, que é o valor por ação. E depois de ter esse resultado, tira a raiz quadrada e aí está o seu valor intrínseco. Para você entender melhor, o Graham ele aceitava pagar no máximo 15 vezes o lucro de uma empresa e até 1,5 vezes o valor de patrimônio. Sendo assim, ele utiliza na fórmula o índice do Graham, que é 22,5, que nada mais é do que a multiplicação de 15 vezes o PL por 1,5 vezes o PVP, o preço sobre valor patrimonial. Importante a gente destacar ainda que a fórmula não funciona tão bem para empresas do setor de tecnologia, pois esse tipo de empresa simplesmente não pode e não deve ser avaliada pelo seu patrimônio, senão você vai ter um número bastante distorcido da realidade. E pelo mesmo motivo, como eu sempre falo nos meus vídeos, eu não gosto de aplicar a empresas de seguradoras também, pois elas também não possuem grandes patrimônios, já que elas basicamente recebem o dinheiro, reinvestem esse dinheiro e elas não precisam ficar fazendo investimentos em maquinários. Aí então, agora que você já sabe a história do Benjamin Graham, quem ele era, quando ele nasceu, como ele fez, e já sabe também, já aprendeu a calcular na mão essa fórmula, chegamos à nossa lista do Benjamin Graham, onde eu peguei a lista da primeira colocada em diante e eu dei uma leve filtrada nela, retirando algumas ações mais arriscadas. E agora a gente vai ver essa lista. A primeira empresa aqui, o ticker dela é igual ao 4, Metalúrgica Gerdau, está cotada em R$ 10,27, desvalorizou 20,44% nos últimos 12 meses por causa do ciclo de commodity, e ela está com múltiplos muito baixos, PL de 3,86 e PVP de 0,59, está descontada, e um dividend yield excelente de 15,47%. Já a segunda empresa da nossa lista é um banco, o Banco Banrisul, do ticker BRSRC, está cotado em R$ 12,20, valorizou mais de 37% nos últimos 12 meses, está com PL de 5 e um PVP de 0,52, mostrando que também é uma empresa descontada, está com dividend yield de 7,75%. E eu esqueci de mostrar, mas o igual 4 possui, segundo a fórmula do Benjamin Graham, um potencial de rentabilidade de 214%. Já o Banco Banrisul possui um potencial de rentabilidade de 186%. A terceira empresa é um banco também, BASA3, Banco Amazônia, é um banco bastante desconhecido no mercado, quase nada falado, cotado em R$ 84,00 e valorizou 86,80% nos últimos 12 meses, e mesmo assim ele continua com PL muito baixo e um PVP de 0,81. E veja que é um bom pagador de dividendos, pagou 6,44% nos últimos 12 meses. E ainda com todo esse aumento, com toda essa valorização, vejo que o potencial dele, segundo a fórmula do Graham, é de 165% de crescimento. A nossa quarta empresa da lista é a Positivo, do código POSI3, cotada em R$ 6,74, desvalorizou 7% nos últimos 12 meses, também está com múltiplos baixos, destaca o PVP de 0,66 descontado e 7,70% de dividend yield. Veja que a Positivo está com um potencial de rentabilidade aqui, de 161%. A quinta empresa, uma empresa do setor de energia elétrica, um setor muito bom, é a Celesc, do código CLSC4, cotada em R$ 64,00, valorizou 27% nos últimos 12 meses e ainda assim está com múltiplos baixos, PL de 4,3 e um PVP de 0,77. A Celesc pagou 4,54% de dividendos nos últimos 12 meses. E veja que ainda assim, mesmo valorizando, ela ainda tem um potencial de rentabilidade de 159%. Lembrando que aqui nenhuma dessa empresa é recomendação de compra ou de
de venda, eu trago empresas aqui para você estudar, para você analisar. E segundo a forma do Benjamin Graham, essas empresas possuem potencial de rentabilidade. Se você seguir essa estratégia, vale a pena para você. Se você não seguir, tá tudo certo também. Algumas empresas dessa lista eu tenho na minha carteira pessoal, mas nem todas. Mas veja que aqui temos boas oportunidades sim, inclusive para aquelas pessoas que gostam de fazer swing trade. Quem faz swing trade basicamente compra uma ação num dia e espera valorizar por algumas semanas, ou às vezes alguns meses, e depois vende, realiza o lucro, como é chamado pelos investidores. A nossa sexta ação aqui é a Petrobras, do código PTR4. Ela está cotada em R$ 34,32 e ela valorizou 84% nos últimos 12 meses, quase que dobrou o seu valor de cotação. Ela está ainda com PL de 3,27 e um PVP de 1,16, e veja que ela pagou 20,97% de dividendos. É uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. E mesmo assim ela está com potencial de rentabilidade de 143%. Essa empresa aqui, a Petrobras, ela sempre fica abaixo aí do que ela realmente poderia ser, simplesmente por causa da questão política. A questão política pesa muito. Se você não gosta de investir em estatal, se você não gosta das variações e politicagem, simplesmente se mantenha fora dessa empresa. Mas para quem não liga, tá aí uma oportunidade. A sexta empresa é uma empresa pouco falada, eu trouxe um vídeo explicando mais sobre ela recentemente, é a Metisa, do código MTSA4. Ela está cotada em R$ 45,50 e valorizou 25,5% nos últimos 12 meses, e ela está aqui com múltiplos baixos, com PVP descontado de 0,93, e ela ainda paga dividendos, 5,86% é o seu dividend yield. E veja que a Metisa ela está com potencial de rentabilidade de 130%. A oitava empresa é o Banco do Brasil, talvez o maior destaque na Bolsa de Valores nesse ano. O Banco do Brasil, do código BBAS3, cotado em R$ 51,99. Eu lembro que tinha gente falando que essa empresa estava muito cara, aos R$ 30, depois aos R$ 35. E por último, eu lembro de ter visto pessoas falando ali na casa dos R$ 37, estava muito caro. E depois dos 37, ela simplesmente disparou, paga excelentes dividendos, e eu tenho certeza que muita gente se arrependeu de não ter comprado mais. Ela valorizou 68,80% e mesmo assim está com PL baixo e um PVP de 0,90, ou seja, está com 10% de desconto de acordo com o seu patrimônio. E veja que o Banco do Brasil pagou 8,52% de dividendos, lembrando que estamos em dezembro e ainda temos mais um dividendo para receber nesse ano, o que deve mexer nesse dividend yield do Banco do Brasil. E veja que o BBAS3 está com potencial de rentabilidade de mais de 136%. Já a nona empresa é uma empresa que todo mundo sabe que eu estou investindo, inclusive na carteira pública do canal, é a CEMIG, código CEMIG4, está cotada em R$ 11,09, valorizou 14,5% nos últimos 12 meses, está com múltiplos baixos e pagou 10,12% de dividendos nos últimos 12 meses, e mesmo assim ela continua aqui com potencial de rentabilidade acima de 120%. Já a décima e última empresa da nossa lista, do Benjamin Graham, seria uma empresa do setor de energia elétrica quase nunca falado, principalmente nos noticiários, é a Neo Energia, código NEOE3, cotada em R$ 20,57, valorizou quase 51% nos últimos 12 meses e está com múltiplos baixos também, um PVP de 0,85 e um dividend yield de 5,72%. E eu já destaco que essa é uma empresa que eu coloquei na minha carteira recentemente, fiz ali um pequeno aporte, uma pequena porcentagem da minha carteira está nela, eu consegui garantir ali uma cotação na casa dos R$ 18 e já está em quase R$ 21. E veja que a Neo Energia está com potencial de rentabilidade de mais de 116%. Me fala aqui nos comentários se você tem alguma dessas ações. E se eu te ajudei com conhecimento, deixa um like aí no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que várias pessoas gostaram dele. E assim ele entrega esse conhecimento para mais e mais pessoas. E se inscreve no canal se você for novo por aqui. Vamos juntos nessa jornada de investimentos que você pode ter certeza que eu vou buscar sempre trazer o melhor conteúdo para você. E lembrando, temos a área de membros aqui no canal agora, onde temos uma comunidade lá no Instagram com vários investidores. Tem investidor começando, tem pessoa que quer começar a investir e tem investidor que já é experiente. Inclusive eu tô lá nessa comunidade, você vai ter acesso diretamente a mim, pode perguntar o que quiser, que lá é o nosso meio de comunicação, a gente vai trocar ideia e vai se ajudar. Eu tenho certeza que isso vai te colocar várias e várias vezes à frente de vários investidores, vai te agregar demais aí nos seus investimentos, na sua jornada.